O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Com a queda, o volume de endividados chegou ao menor nível desde junho de 2022. Mas quem vai explicar melhor esses números para a gente é o economista Renato Chaves. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Renato, apesar da queda do número de endividados, esse número ainda é muito alto, né? Mais de 70%. Qual o impacto de um número como esse para a economia do Brasil? O principal impacto é que a família endividada consome menos no presente, né? Quando a gente fala de dívida, a gente fala de crédito, a gente está falando então de consumo de bens duráveis, está falando de venda de apartamentos, esse tipo de coisa. Quando a dívida se torna realmente, vamos dizer, impagável, ou pelo menos numa situação que surge para a pessoa, ela fica sem acesso a crédito, tá? E é isso que o governo tem que ter preocupações, porque se você não tem novas vendas, você também não tem nova produção, você pode não ter novos empregos. Daí é uma vontade também que há do parte do governo de tentar destravar essas coisas. Tem coisa andando no Congresso para tentar facilitar as pessoas a acessar crédito, né? A questão de famílias endividadas, ela é um problema porque também reflete o baixo nível de literacia financeira, né? A capacidade das pessoas de saberem lidar com suas dívidas. Renato, apesar da queda no número de endividados, a inadimplência subiu. Subiu pouco, mas subiu. Qual a diferença do número de endividados para os inadimplentes? O que significa um e outro? Quando você tem uma dívida, seja ela qual for, em qualquer uma das fontes que a pesquisa ela pergunta, você considera endividado. Então, se você tem alguma coisa no cartão de crédito, se você tem algum financiamento de carro, casa, algum crediário, esse tipo de coisa, isso é uma dívida. É normal, ter dívida é o que o capitalismo fez que a gente pudesse fazer. Você usar dinheiro no tempo, você usar seu rendimento futuro para pagar alguma coisa agora. Só que quando você deixa de pagar, a dívida entra em atraso, ou seja, ela é cobrada uma parcela que seja e você não tem condições de pagar, você se torna inadimplente. A questão da inadimplência, ela pode ser mais grave ou menos grave, né? Apenas uma vez ou duas vezes, isso normalmente não é necessário para você ser colocado como nome sujo muitas vezes, mas quando ela é recorrente, a inclusão da pessoa no cadastro com pagadores, né? O Serasa, essa pessoa que a gente já conhece. E, Renato, o impacto disso, da inadimplência nesse caso, né? Porque o senhor falou sobre os endividados, o endividamento, que o senhor disse que é normal, mas e no caso da inadimplência, como isso afeta o dia a dia da família? A inadimplência, ela primeiro deixa você numa situação de que você vira um mal pagador, né? Porque a gente fala de crédito é risco. Quanto maior for o risco para quem está dando o empréstimo, maior tem que ser o juros. Então, tem que ser o retorno para quem está dando o empréstimo. Daí vem as altas taxas de juros no Brasil. Muito altas taxas de juros de forma gerais. Por quê? Porque o risco para quem está dando o crédito é muito alto. Então, o que quer dizer esse risco? Quer dizer a pessoa não pagar e quer dizer aquele que deu empréstimo não ter como reaver o dinheiro que foi emprestado. Então, é difícil você executar as dívidas. A questão de ter cadastros de mal pagador, né, como SPC, Serasa, esse tipo de coisa, isso também ajuda. Outras coisas que ajudaram no Brasil para efeito de exemplo, são os empréstimos consignados, são aqueles empréstimos que são debitados direto da folha de pagamento. Então, isso baixa o risco da instituição dar o empréstimo. No dia a dia, isso dificulta bastante aquela família que está com esse problema. Por quê? Porque muita coisa a gente adquire via crédito. A linha branca, veículo, casas, alguns bens de consumo mais duráveis, uma televisão, eletrodomésticos também, de forma geral. Isso daí você acaba perdendo acesso. Por quê? Porque você fica sem acesso a crédito instantâneo. Por exemplo, o cartão de crédito, ele é a melhor forma de conseguir crédito rápido, é o cartão de crédito muitas vezes sem juros, né? Só que quando você acaba tendo que entrar em mercados paralelos de crédito, a gente emprestando dinheiro que não pode ter juros altíssimos, e acaba ficando marginalizado, criando também mercado negro de crédito para quem acaba ficando muito endividado e se torna inadimplente no mercado social de crédito, né, digamos assim. Então tem uma bola de neve gigante aí que as pessoas acabam se metendo quando ficam inadimplentes. E, Renato, tem como evitar cair numa situação como essa? O senhor, como economista, que dica o senhor traz para o nosso ouvinte? A base sempre é planejamento financeiro e orçamento doméstico. E se você for uma pequena empresa, um profissional liberal, eu tenho um orçamento para o seu trabalho também. Uma coisa é controle de gastos, é saber para onde o seu dinheiro vai. Outra coisa é orçamento. Orçamento é dizer para onde o seu dinheiro vai. Então, você tem as intenções, saber quanto vai gastar, por exemplo, na feira, ou tentar colocar alguma coisa para remédio no mês, ou combustível, ou alimentação, e alimentação sem em casa e fora. Isso é um orçamento, dizer para onde você quer que o dinheiro vai. Depois você tem o controle de gastos. Só que muita gente tem outro problema, que é mesmo tendo algum tipo de controle, que é uma parcela menor da população que tem, às vezes a pessoa tem impulso de comprar as coisas. Mas aí é um outro problema, já é um problema psicológico. Para isso a gente pode dizer, por exemplo, não sai de casa com nenhum cartão de crédito, ou melhor, não sai de casa com meios de pagamento que não sejam à vista.
Traduzindo, você não levar nada que faça com que você possa ter acesso a crédito. Só possa comprar alguma coisa se você estiver endividado, se for, por exemplo, à vista no PIX. Ainda assim, a pessoa pode se tornar endividada se ela realmente forçar, porque tem outras formas de conseguir crédito na hora, em algumas lojas, como fazendo crediário, que pode fazer na hora, mas aí já é outro problema. Você, pelo menos, contratar na sua cabeça que você só pode gastar aquilo que você de fato tem, já ajuda. E deixar crédito para quando você realmente precisar, em compras maiores e que talvez aumente sua produtividade. Muito obrigada pela sua entrevista, Renato. Eu agradeço, bom dia a todos, sempre à disposição. Você conferiu no Número do Dia de hoje uma entrevista com o economista Renato Chaves, que falou sobre a queda no número de endividados no Brasil e a alta no número de inadimplentes e trouxe dicas sobre como evitar se tornar um desses dados. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.